Então o tema é as leis naturais que são estabelecidas realizam-se corretamente em todas as atividades por causa da superintendência da Suprema Personalidade de Deus. Ok, então vamos iniciar a leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos cantar para o Senhor Supremo. Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yashoda Nandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Pinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Bracharine Nirvishesha Shunyavari Vashacha Deshatarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Sivrasati Bhakta Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Sivasari Krishna
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jagannath, Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Prabhupada, 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 Gaura Premanandi, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, exatamente este que nós vamos começar a leitura agora, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, do conhecimento, da educação e das artes, esposa do Senhor Brahma, o autógeno, o primeiro ser vivo do universo. A Srila Vyasadeva, o autor dos Vedas, o grande avatar, o Mahamuni, o grande sábio que compilou de forma organizada, sistemática, os Vedas, que são o manual da criação. E a Srila Prabhupada, o propagador do Srimad Bhagavatam em todo o planeta. Ninguém vai poder assumir esta posição deste maravilhoso feito de Srila Prabhupada, que assim revelou, disponibilizou o Srimad Bhagavatam em todo o planeta. Isso é assim, temos que refletir sobre isso,
porque isso tem assim uma importância inestimável. Inestimável. Nós somos prisioneiros, né? A verdade é que somos prisioneiros. As pessoas não gostam de ouvir coisas desagradáveis, né? Mas acontece que não é uma questão de ser ou não ser palavras agradáveis. É, é uma realidade que se distingue da ilusão. Né? A ilusão é que é tudo incrível, o corpo é incrível, o mundo material é incrível. Isso é ilusão, né? Que é um lugar de tortura, de doenças, de criminalidade, de injustiça. Né? Injustiça. Não existe justiça. Né? Você tem que gastar uma fortuna para poder se beneficiar da justiça. Uma vez que você já está gastando uma fortuna, você já não está se beneficiando. Você pode até ganhar a causa, mas, pô, é um transtorno. Né? Gastou uma grana, perdeu tempo, transtorno, danos morais, danos materiais. Não tem justiça. Né? E também não há garantia que você vai ser bem sucedido nessa causa. Esse é um mundo de tortura, muitas doenças. Né? Tem que estar você tem que estar o tempo todo driblando as doenças. O tempo todo. Os alimentos tudo comprometido, o ar comprometido, né? Uma sociedade violenta. É um mundo de tortura. Então não é questão de palavras agradáveis ou não agradáveis. É questão de, né, sermos inteligentes e sóbrios. Somos prisioneiros, estamos num lugar de tortura, sofrendo. Sofrimento. Todo dia é sofrimento. Né? Então, o que Prabhupada fez é inestimável. Por quê? Porque ele nos liberta, ele encerra todo esse panorama sombrio, maligno, né? Encerra. Adeus, sofrimento. E bem-vindo à felicidade. Então é inestimável. Né? Inestimável. Temos que ser suficiente inteligentes para entender isso. Felizmente, né, as pessoas estão dopadas. Sim, imersas na mais profunda escuridão da ignorância. Não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. Né? Sofrimento, sofrimento. A coisa é tão séria que as pessoas, né, elas estão considerando o sofrimento como felicidade. A coisa está nesse nível de loucura. Elas aceitam o sofrimento como felicidade, como uma bênção. Já está nesse nível de loucura, de miséria, de consciência. Né? Não estão entendendo nada e aceitam o corpo como o eu, que é essa maior loucura. Né? Tá todo mundo. Isso é um grande sanatório, né? Todo mundo pensa que é o que não é. O que não é. Então, verdade seja dita, malucos, insanos. Tá todo mundo pensando que é Napoleão, né? Que é Marilyn Monroe, né? Brad Pitt, né? Júlio César, Napoleão. Né? Tá todo mundo pensando que são assim personalidades poderosas, né? Todo mundo se acha poderoso. Então, é assim, é uma loucura, né? Tá todo mundo maluco, louco, insano, né? E aceita o sofrimento como felicidade, como uma bênção. Esse é o mundo. É isso que é o mundo. Isso é que é a realidade. Isso é uma realidade. Né? Então, o que Prabhupada fez é uma... Nós não temos como pagar essa dívida.
Ele está nos livrando de toda essa loucura, de todo esse inferno, sabe? De todas essas dores, da ilusão, imagina, dessa maldita Matrix, Sansara. Não temos como pagar. Srila Prabhupada, grande propagador do Srimad Bhagavatam, né? Acho que tá caindo aqui a energia. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, continuando. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadibisa Kalo Nastadrisham Mesha Puranar Kodunodita. É o Srimad Bhagavatam, que é brilhante como o sol, é tão brilhante como o sol. E surgiu logo depois da partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, conhecimento e etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna, devido à densa escuridão da ignorância desta era de Kali, iluminar-se-ão com este Bhagavata Purana. Olha aí a dívida que nós temos com o Srila Prabhupada, né? Nós estamos nos iluminando com este Bhagavata Purana. Isso aí a gente tem que parar para pensar tem que parar para pensar nisso. Se a gente não refletir com carinho, com sobriedade, sobre essa bênção, a gente tem que prestar atenção. Que bênção é essa? Né? Isso vai nos trazer vai nos trazer a lucidez, a sobriedade, a razão, a realidade e a gratidão. Porque se não tivermos gratidão por que Prabhupada fez conosco, né, nós somos assim, miseráveis, desafortunados, malditos, miseráveis. Né? E vamos sofrer muito. Então, pessoas inteligentes, elas estão buscando o quê? Estão buscando a emancipação, a ascensão, a liberdade, a paz profunda, interior, como um oceano, imperturbável, a ananda, a bem-aventurança, o deleite transcendental, o êxtase de se relacionar com a suprema personalidade de Deus e seus devotos puros, as grandes almas. Isso é lucidez, isso é saúde, isso é sanidade, isso é santificação, salubridade, né? Cura, é a cura para todos os males do mundo material, sabe? Esse estado de consciência, de prestar atenção, né? A bênção que nós estamos recebendo de Srila Prabhupada, do Srimad Bhagavatam, de Krishna, né? Que tudo isso está sob a superintendência de Krishna, né? Como está aqui no tema, né? O tema da aula é as leis naturais que são... As leis naturais que são estabelecidas... Ninguém merece. O negócio sai espontaneamente. As leis naturais que são estabelecidas realizam-se corretamente em todas as atividades por causa da superintendência da Suprema Personalidade de Deus. Olha de novo. As leis naturais que são estabelecidas realizam-se corretamente em todas as atividades
por causa da superintendência da suprema personalidade de Deus. Então, tudo está acontecendo, toda essa graça que nós, né, recebemos, o Srimad Bhagavatam, que nos foi doado pela, assim, muni beneficência de Srila Prabhupada, né? Assim, um oceano de compaixão e misericórdia e sabedoria, nos doou, né, essa graça, essa que é a cura de todos os males, de todas as misérias, né? Inclusive o Srimad Bhagavatam, o segundo verso do Srimad Bhagavatam diz que, né, ele propõe a sim, é a realidade, é a realidade que se distingue da ilusão, né? O Srimad Bhagavatam é a realidade que se distingue da ilusão e, assim, elimina as três espécies de misérias. Né? As três espécies de misérias. As três espécies de misérias? As três espécies de misérias? Agora fiquei tentando. Sabe o que eu fiquei nessa dúvida? São tantas misérias, né? Mas as três espécies de misérias, as misérias causadas pelo próprio corpo e a mente, misérias causadas por outros seres e misérias causadas pelas forças da natureza, né? Então engloba todas as misérias. Essas três misérias englobam todas as misérias, né? Então o Bhagavatam, né, ele nos livra das três espécies de misérias. Esse é o Srimad Bhagavatam. Então, é assim, não temos como pagar essa dívida, a Srila Prabhupada. Né? Agora, existe sim uma conduta, um procedimento, né, de gratidão, né? De gratidão. O mínimo que podemos fazer, né, é ter uma conduta, um comportamento, né, de gratidão, de eterna gratidão para Srila Prabhupada. Que conduta é essa? Que comportamento é esse? Né? Nos tornarmos conscientes de Krishna. Nos tornarmos puros de coração, sem malícia, sem inveja, sem luxúria, sem cobiça, sem loucura, né? Então, isso é o mínimo que podemos fazer, né? Nos tornarmos puros de coração e prestarmos serviço devocional puro e propagarmos, ajudarmos, né, o jardineiro dessa grande árvore do serviço devocional, né, que é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, contribuirmos para a difusão desta árvore e dos frutos dessa árvore, né? Que é prema, amor puro por Krishna. Então, essa atitude, né, é o mínimo que nós podemos fazer para agradecer Srila Prabhupada. Porque é uma dívida impagável. Então, o Bhagavata, ele propõe a verdade mais elevada. Olha só. Vejam só isso. É muito forte, né? A verdade mais elevada. Mas é verdade. É verdade. E essa verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão. E tal verdade desarraiga as três espécies de misérias. Então, né, vejam só, é isso que nós estamos recebendo de Srila Prabhupada. Tá? Então vamos dar início à leitura. É o canto 3.
diante dessa introdução, o normal, a tendência geral, né, é despertar no indivíduo uma avidez de querer, né, aprender, ouvir e assimilar o Srimad Bhagavatam. Quem não despertar esse estado de espírito de avidez, né, tá com problema sério. Tá com problema sério. Tem que procurar, assim, sanar esse problema, né? Você não, depois de ouvir isso, você não despertar um estado de espírito ávido para ouvir o Srimad Bhagavatam, não entendeu nada, né? E não entender nada, né, você tem que, assim, procurar um tratamento que é grave, é grave. Então vamos lá. Eu estou ávido para entrar nas páginas, na sabedoria sagrada transcendental do Srimad Bhagavatam. Então vamos lá. Venham comigo. Terceiro canto, capítulo 25, as glórias do serviço devocional. Madhvaya vati vatoyam suryastapati madhvaya varshatindro dahati agni mrityuscharati madhvaya madhvaya. Por temor a mim, vati, sopra, vataha, vento, ayam, este, suryaha, o sol, tapati, brilha, madhvayat, por temor a mim, varshati, derrama, chuva, indra, dahati, queima, agni, fogo, mrityu, morte, charati, anda por aí, madhvayat, por temor a mim. Tradução. É por causa de minha supremacia que o vento sopra, por temor a mim. O sol brilha por temor a mim. E o Senhor das nuvens, Indra, envia chuvas por temor a mim. O fogo queima por temor a mim. E a morte anda por aí, portanto, seu sino. E a morte anda por aí, portando o seu sino por temor a mim. Quem está falando? Quem está falando é o Avatara de Satya Yuga, né? O Avatara de Satya Yuga. Avatara é aquele que desce, né, de uma região superior para regiões inferiores, trazendo, né, a atmosfera da região superior para iluminar e purificar e curar, né, a atmosfera sombria e maligna dos mundos inferiores. Seu Avatara. E no caso específico aqui, esse Avatara é Kapila Deva, que nasceu do sábio e progenitor da humanidade e das criaturas, Kardama Muni, filho do Senhor Brahma. O Senhor Brahma é o autógeno. Por que autógeno? Ele não tem nascimento mundano, né? Seu nascimento é espiritual, é divino, né? Então, é o autógeno, aquele que também é considerado Adya, não nascido, né? Senhor Brahma, e é a primeira criatura deste universo. Então, Kardama Muni é filho dessa personalidade, né? Senhor Brahma. E Kardama Muni casou com Devahuti, que é
né, uma deusa, é uma deusa, filha de Swayambhuva Manu. Ah, até na Bíblia tem menção, né, de que a, a humanidade, né, descende, né, de seres superiores, anjos, arcanjos, né, que a humanidade descende de seres superiores. A Bíblia tem essa menção. Né? Não poderia ser diferente, não poderia falar outra coisa. Embora seja um conhecimento restrito, né? Mas é um conhecimento sagrado, é uma sabedoria, né, sagrada e real. Então, Swayambhuva Manu, né, é um semideus, filho do Senhor Brahma, que é a primeira criatura do universo, Senhor Brahma. Swayambhuva Manu é filho dele. Né? Mas, assim como, veja bem, Swayambhuva Manu, a palavra mano vem de, ou melhor, a palavra mano deu origem à palavra humano. Por quê? Porque Swayambhuva Manu é a origem da humanidade. É o pai da humanidade. E também pai de Srimati Devahuti, essa princesa, né, divina, casou com Kardama Muni. E essa combinação dessas duas personalidades elevadíssimas, né, trouxeram a força, a pureza, né, a força da pureza dessas duas personalidades, né, devido à soma total assim, da conduta, do procedimento, comportamento, a postura, né, a retidão, né, as qualidades sublimes que essas duas personalidades, que esse casal, né, acumulou, teve como resultado o nascimento do Avatara Kapila Deva. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Isso é uma descrição, um tópico maravilhoso, maravilhoso poder termos a oportunidade de ouvir isso. Caramba, isso é maravilhoso, né? É a nossa história, a história da criação, a história da humanidade, a história do universo, que está tudo entrelaçado, sim, né? É uma teia, né? Uma refazenda, né? Srimad Bhagavatam, Mahabharata. Então vou ler de novo, né, a tradução. É por causa de minha supremacia que o vento sopra, por temor a mim. O sol brilha por temor a mim. E o Senhor das nuvens, Indra, envia chuvas por temor a mim. O fogo queima por temor a mim. E a morte anda por aí, portando seu sino, sino da morte, sino da morte, por temor a mim. Eu nem sabia que a morte tinha um sino. Srimad Bhagavatam, né? Conhecimento profundo, sagrado, sabedoria. A morte tem um sininho, né? É mais, assim, popular, né? No imaginário, né? Sim, das culturas, a morte traz um foice, né? Para ceifar, né? Mas além da foice tem o sininho, né? Que são, assim, né, os símbolos da morte. Então, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya, a suprema personalidade de Deus,
Krishna diz na Bhagavad Gita que as leis naturais que são estabelecidas realizam-se corretamente em todas as atividades por causa de sua superintendência. É muito forte isso, porque, vamos lá, o que isso abre, o que isso tem como referência, né, de raciocínio. Se tudo está sob. Se tudo, se nada escapa à superintendência da Suprema Personalidade de Deus, né, então significa que as atividades do mundo, as atividades, né, das criaturas, humanos, feras, né, criaturas unicelulares, né, mundo macrocósmico e microcósmico, ou seja, nada está funcionando aleatoriamente. Nada. Nada é aleatório. Isso é profundo. Isso é profundo. Nada é aleatório. Isso já desencadeia, né, se uma teia de raciocínio, de situações entrelaçados. Nada é aleatório. Olha só. Tá? As coisas acontecem sob um controle. Existe um controle. Tem um controle. Existe um controle. É uma matrix. É uma matrix. O nosso potencial, o potencial de exercício de livre-arbítrio é mínimo. É mínimo. E, assim, quanto mais tolo, quanto mais doente, né, a tendência é achar de que é livre, que está tudo bem, né, e que você está no controle, né? Aham mama meti, aham mameti, aham mama, aham, eu, né? Eu sou o cara, né? E mama, né? E tudo é meu, né? Tudo é meu. Meu nome daquela comediante, tudo isso aqui é meu, tudo é meu. Esqueci o nome dela. Uma comediante, né? Tudo é meu. Isso aqui é meu. Tudo era dela. Então, todo mundo tem essa, né? Essa loucura, né? De que tá no comando, que tá controlando, que tudo é seu, tudo é meu, né? Isso é loucura. Isso é loucura, hein? E é grave, isso é grave. Por quê? Porque isso é um marcador do grau de ignorância. Quanto mais esclarecido nós entendemos que, né, que as coisas fogem do nosso controle. E ficamos o quê? Chateados. Pô, não era bem assim que eu queria, que eu tinha planejado, eu tinha projetado dessa maneira. Mas aí você percebe que as coisas fogem do controle. Isso é inteligência. Nós não estamos no controle, né? Aí ficamos assim, chateados, magoados, frustrados e irados, né? Mas aí logo depois você reflete, que você é uma pessoa inteligente, fala, não, as coisas acontecem porque tem que acontecer, nada é por acaso.
Aí você vai ter que entrar no conhecimento, na filosofia, na sabedoria, porque o conhecimento te liberta daquele sofrimento, que você então entende e desapega-se. E você, né, se resigna, aceita, né, e fica em paz de espírito. Você não sofre mais, né, aquele contratempo. Conhecimento, sabedoria, discernimento, reflexão. Né? Então, as pessoas inteligentes, elas são mais sensíveis, né? E elas até sofrem mais, porque tem um entendimento maior. O tolo acha que está tudo bem. Está tudo divino e maravilhoso, deixa a vida me levar, né? Essa pessoa está na mais profunda região da ignorância. Ele vive quase como no nível de um animal, ou talvez até abaixo de um animal. Porque os animais, eles não transgridem o Dharma. Já o tolo, né, ele vive uma vida adármica, que é pior do que o animal. Então, tudo está sob o controle de Deus. Ninguém deve pensar que a natureza funciona de forma automática. Esse automatismo é ilusão. Ignorância. É inveja de Deus. Por que inveja de Deus? Porque eu estou no controle, não é Deus que está no controle. Né? E a natureza? A natureza, ela conspira a meu favor. Seu, né, o doente mental pensa assim, né? O ignorante, adármico. Né? Uma vida adármica é uma vida miserável, maldita, sombria, fadada a sofrimento. Então ninguém deve pensar que a natureza funciona de forma automática, né? Que hoje em dia, né, assim, no pensamento, assim, o pensamento moderno, né, ele, ele se envereda, né, por esse caminho do mecanicismo, o individualismo e assim por diante. Então ninguém deve pensar que a natureza funciona de forma automática, sem superintendência. Como é que é aquele verso? Não, não é. Não, não veio. A literatura védica diz que as nuvens são controladas pelo semideus Indra. Inclusive, ontem eu escrevi pro Liradas, mas aí como tinha muita interferência, né, muita interrupção de sinal, não entrou a minha mensagem, né, porque ele citou, né, que Dionísio, o deus Dionísio, né, Dionísio, agora não sei, numa cultura ele chama Dionísio, em outra ele chama-se Baco, né? Não sei se em Roma, acho que na Grécia é Dionísio e na Roma é Baco, é o mesmo, né? Porque então ele lidera, né, as ninfas que correspondem às apsaras. Eu estava escrevendo isso, né? Uma vez que as ninfas do deus Dionísio correspondem às apsaras, né? As apsaras são lideradas por Indra. Logo, Dionísio, nesse recorte, corresponde a Indra. Isso é só uma curiosidade cultural. Então, vamos lá. A literatura védica diz que as nuvens são controladas pelo semideus Indra. O calor é distribuído pelo deus do sol, Surya.
O suave luar é distribuído por Chandra, deus da lua. E o ar sopra sob o arranjo do semideus Vayu, pai de Bhima. Vayu é um dos mais fortes semideuses. Por isso que Bhima nasceu como o homem mais forte da Terra. Mas acima de todos esses semideuses, a suprema personalidade de Deus é a principal entidade viva. Então, de todas as entidades vivas, existe, né, uma variedade, né, incomensurável de entidades vivas. Tá? Desde do inseto ao senhor Brahma, existe aí 8.400.000 espécies de entidades vivas. Mas, aí tá igual aquele verso, Ete Chansa Kalapunsan, mas a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a entidade viva suprema e original. Suprema e original. Então, Krishna é a entidade viva suprema e original. Logo, ele é a personalidade suprema e original. Tá? Nityo Nityanam Chetanash Chetananam. Então, existe um eterno entre todos os eternos. Existe uma consciência dentre todas as consciências. Isso é Krishna. O todo atrativo. Krishna é todo atrativo. Krishna é muito atrativo. Né? Às vezes eu estou andando por aí, né? Aquela confusão de pessoas, né? Na cidade, né? Imagina, pessoas vêm para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, todos os lados, né? Uma doideira, né? Cada um sendo movido assim, pelos seus objetivos, seus propósitos, em todas as direções, né? As pessoas não param, né? Se deslocando assim, correndo atrás do prejuízo, né? Correndo atrás de seus objetivos, de seus propósitos, né? Suas motivações. Não para, né? Não para. E aí o que acontece? E eu entonada também, né? Correndo atrás do dos meus objetivos, meus prejuízos não, dos meus benefícios, né? Krishna. Aí eu estou lá também caminhando, né? Naquela confusão. De repente eu me ligo, me toco, me conecto. Falei, Krishna. Né? Eu penso em Krishna. Aí eu olho para todo mundo assim, né? Aí, pô, Krishna está no coração de todos. Krishna está controlando tudo. Krishna está presente. Né? Krishna é o Criador. E aí eu começo a viajar, né? Começo a ver Krishna. Krishna é todo atrativo. E Krishna é, assim, o pai de todos. Né? Mas as pessoas não sabem. E todos, nessa movimentação toda, né? Movidos pelos seus desejos, na verdade, eles estão correndo atrás de Krishna, mas não sabem. Todos estão desejando, querendo Krishna, só que eles não sabem. E nós estamos aqui para poder, então, transmitir essa informação, essa verdade, de que todos estão buscando Krishna. Então vamos lá. Esses diferentes semideuses, não, os semideuses também são entidades vivas comuns, porém, devido à sua fidelidade, sua atitude de serviço devocional, eles foram promovidos a esses postos. O que acontece é que, né, o serviço devocional puro é desprovido de desejo de lucro ou ganho material alcançado por atividades
frutivas ou especulação mental. Né? Então, o serviço devocional, ele é desprovido de desejo egoísta, lucro, ganho, atividade frutiva, especulação mental. E serviço devocional puro tem como objetivo, tem como meta o serviço devocional puro. O amor a Deus, né? Então, mas acontece que tem um dado interessante e curioso aí, né? Implícito. O que acontece é o seguinte, que o serviço devocional, ele é tão poderoso, é uma coisa que as pessoas não prestaram muita atenção. O serviço devocional é muito poderoso. É muito poderoso. Né? Quando as pessoas perceberem isso, opa, elas vão ter a sua conduta, a sua postura torna-se sóbria, torna-se proativa e progressiva. Enquanto não, ela deixa, a vida vai levando. Então, o serviço devocional, ele é tão poderoso que tem algumas coisas aqui embutidas, implícitas, que acontecem, mas que não são assim, que os devotos não evidenciam, porque não é relevante. Né? Elas vão acontecer. Tá? Vão acontecer. Então a gente não precisa ficar preocupados, né? Enfatizando, não tem necessidade. Mas para algumas mentalidades, né, vai ser útil. Né? Porque não adianta, nem todos estão, né, no nível de buscar o serviço devocional puro. Nem todos estão nesse nível. Né? Nem todos estão nesse nível. Tem pessoas que não sabem não conseguem nem entender o que é isso, serviço devocional. O que esse cara está falando, serviço devocional puro? O que é isso? Né? Não entende, assim, está muito ainda, muitas camadas grosseiras, sabe? Está muito perdido ainda, né? Está muito, assim, como é que fala? Imerso, né? Na matéria. Então, ele não consegue entender. Agora, algumas coisas ele consegue entender, quer ver? Algumas coisas a gente consegue entender, porque nem todos estão, né, no nível de consciência. Então, o serviço devocional, ele tem como resultado, o poder do serviço devocional tem como resultado a purificação da consciência. Né? E aí nós despertamos a nossa consciência pura e original. Consciência pura e original é consciência de Krishna. Nós entendemos que nós não somos o corpo material, que somos almas espirituais. Né? E o próximo passo, agir como alma espiritual. Agir. Mas o serviço devocional, ele também dá outros resultados, tem outros frutos. Ele dá, assim, outras categorias de frutos e resultados, que é também bem-estar material. Bem-estar material. A vida da pessoa melhora materialmente. A pessoa começa a ter, né, começa a melhorar de recursos. Ela começa a ficar mais inteligente. Ela começa a ter uma qualidade de vida muito superior. Então, o serviço devocional é tão poderoso para ele dar, né, o mais precioso de todos os frutos e resultados, que é o amor a Deus. Né? Ele vai deixando um rastro pelo caminho
de presentes inigualáveis. A pessoa melhora de vida. A pessoa começa a ter aumenta a sua força mental, seu poder mental, sua capacidade de discernimento, sua capacidade de resiliência, resignação, tolerância, sobriedade. Ele vai gradualmente saindo das gunas, das qualidades inferiores para as qualidades superiores. Isso acontece devido ao poder do serviço devocional. Então, tem pessoas que cantam Hare Krishna, prestam serviço devocional, se associam com os devotos, mas eles não estão nesse nível de consciência, de serviço, de buscar, trabalhar, investir no serviço devocional puro. Isso é muito elevado. Isso é muito elevado. Isso é muito elevado. Isso aí a pessoa, né? Isso é um acúmulo que vem de vidas. Isso aí não se consegue numa vida só, não. Isso aí é um acúmulo, isso é um trabalho que já vem de vidas. Tá? Então, e cada um está num nível. Porque as suas escolhas, tá? E as suas ocupações e as suas associações com as gunas, os modos, né? Para cada um é cada um. Tem suas particularidades de escolhas, de associação com os modos, né? Porque toda atividade é uma associação com os modos da natureza. Qualquer coisa que se faça. E aí o que acontece? Né? Se as atividades, vida após vida, de um indivíduo, né, tem como predominância tamaguna, o modo da ignorância, né, essa pessoa vai estar sempre se arrastando na vida, sempre uma vida miserável. Né? Ou seja, né, a cada nascimento ele vem feio, pobre, doente e com problemas na justiça. É uma vida é uma vida perturbada, conturbada. Por quê? Porque as suas escolhas, né, as escolhas que ele faz têm como predominância o modo da ignorância. Aqueles que têm como predominância em suas escolhas, em suas ocupações, em sua conduta, Raja Guna, modo da paixão, né? O modo dos excessos, né? Dos exageros, da paixão, né? Da intensidade, do extremismo, do fundamentalismo e assim por diante, né? Intenso, né? Rádia, paixão. Né? Então, ele vai ter uma vida de ansiedade, expectativa, inimigos declarados e ocultos. Né? Então, é uma vida assim, né, de preocupações. E aquelas pessoas cujas escolhas, né, as suas associações, têm como predominância Sattva Guna, o modo da bondade, aí começa um diferencial. O que é que vai acontecer? A cada nascimento, ela se purifica. Ela eleva a consciência. Ela se torna mais sábia. Ela se torna mais ética. Ela se torna mais piedosa. E assim por diante. Né? Então, ela tem como
o modo predominante, o modo da bondade, né? E aí quando ela entra em contato com o devoto puro, o representante de Deus, aí ela tem ali uma qualidade de serviço devocional diferenciado, de alto nível. Essa pessoa ela vai buscar o serviço devocional puro. As outras estão avançando. Né? Todo mundo está avançando. Quem está em contato, mesmo na Tamaguna, ou Iradiaguna, mas está em contato com o serviço devocional, está em contato com o representante de Deus, ele avança. Mas aí ele tem apegos materiais e ainda tem, né, expectativas de realizações materiais. E ele vai ter. Ele vai ter. O serviço devocional proporciona isso também. Tá? Então, por isso que aí tem vários níveis, né? Até chegarmos no nível de uma pessoa poder alcançar o posto de um deva, de um administrador do universo. Porque isso também é fruto do serviço devocional. Né? Akama sarvakama va mokshakama udharadi trivena bhakti yogena jageta purusham param. Então, né, e Krishna fala também, esse verso, a cama, sem desejos, sarva kama, com todos os desejos, ou moksha kama, com o desejo de se salvar, se liberar, por qualquer que seja a situação, essas situações aí, né, recomenda-se, as escrituras recomendam que a pessoa ela direcione tudo isso a Krishna, ao serviço devocional. Né? Ela quer liberação, ela deve buscar isso em Krishna. Ela tem desejos mundanos, ela deve buscar isso em Krishna. E ela não tem desejo, aí é o Bhakta, o devoto puro. Ele também busca Krishna. Em todas as situações. É melhor, mesmo que seja mundano, você buscar em Krishna do que fora dele. Fora dele é prejuízo. É loucura, é veneno. É beber veneno. É uma vida desgraçada. Agora, tudo que se faz conectado com Krishna, você vai ser abençoado até chegar ao nível de um devoto puro. Aí é um processo gradual de purificação e elevação da consciência. Então, mesmo o posto dos semideuses, né, é resultado do serviço devocional. Ou seja, de buscar em Krishna, se conectar em Krishna. Semideuses são devotos, né? Esses diferentes semideuses ou diretores, tais como Chandra, Varuna e Vayu, são chamados Adhikari Devata. Os semideuses são liderados, os semideuses são líderes departamentais. Essa palavra Adhikari, não sei aqui nesse contexto, para não deu uma tradução, mas normalmente no Néctar da Devoção ela é traduzida como elegibilidade. O governo do Senhor Supremo não consta apenas de um planeta, ou dois, ou três. Há milhões de planetas e milhões de universos. A Suprema Personalidade de Deus tem um governo imenso e precisa de assistentes. Os semideuses são considerados membros de seu corpo. Todas essas descrições são da literatura védica. Sob essas circunstâncias, o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus do Fogo e o Deus do Ar trabalham sob a direção do Senhor Supremo. Quer dizer, eles temem
o Senhor Supremo, no sentido de que, né, é uma relação formal, de reverência, né? Como um servo, um súdito, né? Um arauto e o monarca, né? Então, é uma relação que é de formalidade, né? Então, o monarca é sua majestade, né? Então, o arauto, ou o servo, o súdito, não? O nobre, eles se relacionam com reverência, respeito, veneração, submissão e temor, porque existe, né, a possibilidade da punição. Né? Então, o monarca ele tem um sistema de normas, regras, regulações. Né? Aqueles que transgridem esse sistema normativo do monarca são punidos. Por isso que existe o temor também aí envolvido nessa história. Todas. Tá. O verso que eu estava querendo lembrar está aqui. Ó. Chegou aqui. A Bhagavad Gita confirma que Maya Dhyaksena Prakriti Suyate Characharam. Aqui ele não pôs o verso todo, mas o verso todo é Retunanena Kautenha Jagavi Parivartate. Então esse é o verso que eu estava querendo lembrar. Né? As leis naturais estão sendo conduzidas. Poxa vida. Acostumaram mal aqui os pets, ficar dando petiscos, né, biscoitinho para eles, assim, torradinha com patê. Agora eles ficam assim, ó, pedindo. Toda vez que eles veem a gente, eles ficam latindo, pedindo. Impressionante, impressionante. Impressionante como que muitas das vezes, né, o animal ele expressa assim comportamentos humanos, sentimentos humanos. Então, as leis naturais estão sendo conduzidas sob a superintendência. Por ele estar por trás de tudo, tudo está sendo executado pontual e regularmente. O planeta está flutuando. Isso não é por acaso, isso não é aleatório. Os planetas flutuam. Os planetas flutuam. Né? Não só os planetas flutuam, o próprio universo flutua, porque existem, né, assim, inúmeros universos materiais. E além dos universos materiais está a existência espiritual, a transcendência. Além dos planetas flutuarem, os universos também flutuam. Né? Isso não pode ser aleatório, isso não pode ser por acaso. Né? Imagina, né, assim, né, o ser humano, né, assim, se acha tão, né, assim, inteligente, né, mas dá cada furo, né? Mesmo os acadêmicos, mesmo os cientistas, né, deixam cada furo, assim. A ciência ralou muito, né, para poder ter uma certa compreensão um pouco mais sóbria, um pouco mais realista, né? Ralou muito, mas ainda tem muito que caminhar, né? Tem muito que caminhar. Então tudo está sob o controle de Deus. Quem é dito que nem um fio de cabelo ou uma folha escapa do controle de Deus. Nem um fio, nem um fio que sai,
ou uma folha que cai, nada, essa, como se diz, é, essa caída da folha ou de um fio de cabelo, né, isso está sob o controle de Deus. A gente não pode. A gente fala essas coisas, as pessoas ficam assim, ó. Não consegue, a cabeção, não tem espaço. Você tem que simplesmente ouvir e ser humilde. Deus é todo poderoso. Você não tente raciocinar. Não, mas como assim? Como assim, meu? Presta atenção. Pô, nós somos almas, nós somos prisioneiros. Tem que ser humilde. Não, Deus é todo poderoso. Essa é a atitude inteligente. Ah, mas espera aí. Não tem mais espera aí. Não tem mais espera aí. Né? Você é prisioneiro. Você não está na posição. Sabe? É Deus, nós falamos de Deus, né? O onipotente. Sabe? Nós somos o doutor Sapo, que estamos num pocinho querendo entender o oceano. Não, pô, tem que ficar tranquilo, ficar na paz. Deus é todo poderoso. Glorifica a Deus. Você vai ter muito mais benefício do que ficar aí, mas como assim? Pô, peraí. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, né? E recursos, benefícios. Pô, que significado é esse? Tá acabando. Quem se abriga na suprema personalidade de Deus está completamente protegido de todas as demais influências. Pô, essa aí é... Quem se abriga na suprema personalidade de Deus está completamente protegido de todas as demais influências, ou seja, mais influências, né? Todo mundo quer proteção, mas se abrigar em Deus, ele já não serve nem tem obrigações com mais ninguém, né? Como aquele verso, né? Devarshi butapta drinam pitrinam nakin karo nayam rinicharadjam e etc, etc, etc. Né? E diz que aquele que se abriga, aquele que se abrigou em Mukunda, o que dá abrigo a todos, né? Já não tem mais dívida com os semideuses, os grandes sábios, as entidades vivas ordinárias, família, parentes, amigos e até mesmo com os ancestrais. Não deve mais nada a ninguém, simplesmente por ter se abrigado em Mukunda, aquele que dá a liberação. É um dos nomes de Krishna. Por quê? Né? Ele não tem mais essas obrigações, não tem mais dívida com nada disso, né? Porque ele está abrigado no serviço devocional. E porque todas essas entidades são partes integrantes do corpo do Supremo, né? Então ele não precisa servir essas entidades à parte. Olha só que maravilha, né? Olha a sabedoria, olha a sabedoria. Porque todos nós já nascemos com todas essas dívidas. Nós já estamos endividados com os semideuses, né, que estão administrando a natureza. Estamos endividados com os grandes sábios, porque nós estamos buscando conhecimento, estamos recebendo conhecimento. Isso é uma dívida com os sábios. Nós temos dívida com as entidades vivas ordinárias, né, devido ao ecossistema. Temos dívida com a nossa família, que nos deu abrigo e apoio, com os nossos parentes, os nossos amigos e os ancestrais. Temos dívida, já nascemos endividados. Nós nascemos com essas dívidas, porque já estamos recebendo, já nascendo
Você já nasce sendo recebido numa família, né? Pela família, pelos parentes. E aí você vai ser educado. Essa educação vem dos sábios, né? Então você já nasce num clima, né? Você está respirando, tá? Tem água, semideuses, né? Semideuses e as entidades vivas ordinárias, ecossistema, né? E você já vem com uma carga, com uma herança dos antepassados. Já nasce endividado. Já nasce endividado. Isso é muito doido. Nós já nascemos endividados. Olha só. Tem gente que pensa que não tem dívida nenhuma. Não existe, não existe ninguém neste mundo que não esteja endividado. Essas são as dívidas que nós temos. Mas aquele que se abriga, olha aí, ó, mais uma vez, olha o poder do serviço devocional. Basta se abrigar no serviço devocional, aos pés de lótus, da Suprema Personalidade de Deus, através de seu representante, né? Ouvindo, cantando, lembrando, né? Dos tópicos do Senhor Supremo. Os cachorros pararam, vou abrir aqui que ficou abafado. Então, nos libertamos, somos protegidos de todas as calamidades. Vou ver se eu consigo terminar esse verso. As afirmações, evidentemente. Não, peraí, onde é que eu parei? Ele já não serve nem tem obrigações com mais ninguém. Evidentemente, ele somos nós. Não é desobediente com ninguém, mas todo o poder de seu pensamento está absorto no serviço ao Senhor. As afirmações feitas pela Suprema Personalidade de Deus Capila, de que, sob sua direção, o ar sopra, o fogo queima, o sol dá calor, não são sentimentais. Pode ser que os impersonalistas digam que os devotos Bhagavatam criam e imaginam alguém como a suprema personalidade de Deus e atribuem-lhe qualificações. Os impersonalistas, é assim, é uma categoria de humanos à parte, né? Pô, fala sério. Mas quem são esses impersonalistas? Nós somos os impersonalistas, né? Existe uma categoria de impersonalistas na Índia e existe também uma categoria de impersonalista no Ocidente. Ambos são impersonalistas e nihilistas. Isso aí já é uma outra live. Pode ser que... Tá, isso aqui eu já li. Mas, na realidade, isso não é nem imaginação, nem uma imposição de poder artificial, nem em nome do Supremo. Nos Vedas se diz que Bhishasma Vata Pavate Bishodeti Surya, abre aspas, por temor ao Senhor Supremo, o Deus do vento e o Deus do sol estão agindo, fecha aspas. Bhishasma Dagnis Chandrascha Mrityu Bhavati Panchamaha. Agni, Indra e Mrityu também atuam sob sua direção. Agni é o deus do fogo. Indra é o deus da chuva. E Mrityu é o deus da morte. Essas são afirmações dos Vedas. Srila Prabhupada Ki Jaya. Então, agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a oportunidade assim, de estar compartilhando aqui, né, essa associação de devotos, espiritualistas, buscadores.
Agradeço também o convite do Shriman Prabhu Paravyoma. Então, lendo aqui o tema de hoje, as leis naturais que são estabelecidas realizam-se corretamente em todas as atividades por causa da superintendência da Suprema Personalidade de Deus. Nada é por acaso, não tem nada solto. Então, existem leis, as leis de Deus, as leis da natureza são as leis de Deus, né? Então, a lei de causa e efeito, a lei do retorno, lei de correspondência, né? A lei da transgressão e a lei da recompensa, do reconhecimento e da punição, e assim por diante. Leis, né? E isso é que define, né, as particularidades de características, né? Tipo de pele, né? O corpo que a pessoa, a herança genética, enfim, né? Psíquica, emocional, social. A pessoa nasce de uma determinada família, uma determinada localidade, sociedade, país, cultura, tudo isso, nada disso é aleatório. Tudo isso está amarrado, tudo isso está sob o controle, né, de Daivinetrena, controle divino. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Sundarangi Devidasi, minhas reverências, Hare Krishna. ISKCON Rio de Janeiro, reverências, Shila Prabhupada, que Jai, reverências, Prabhu Paravyoma. Mataji Shama Sundara, bom dia, reverências, Hare Krishna. Jai Lokatma, Hare Krishna. Pô, essa foto aqui nem parece Lokatma. Maya Dhakshana Prakriti Suyate Shacharachara Ritunanena Kautenha Jagavi Parivartate. Prabhu Paravyoma. 9:10. Prabhu Paravyoma fez aqui uma colocação. Essa natureza material, é a tradução que ele está dando, né? Essa natureza material que é uma das minhas energias, funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Caramba, são 9h25. Ojasui. Feliz aniversário, Mataji Sundarangi Devidasi. Muita saúde, paz, alegria, sabedoria, tudo em consciência de Krishna. É aniversário da Sundarangi Devidasi? Já é. Sundarangi Devidasi que já é. Né? E Krishna, e Radha e Krishna, sempre lancem seu olhar sorridente para seu serviço devocional. Hare Krishna, Ojasvi, chama Sundara. Até células do corpo flutuam. Eu tinha lembrado disso. Eu ia falar que, né, os átomos, né, os elétrons, as moléculas, tudo flutua. Eu pensei, só que eu não expressei, né, não exteriorizei. Tudo está flutuando, né? Todos os corpos estão flutuando. Só nós. Nós somos a ralé. A gente está aqui, ó, né, preso, fincado, né? Você dá um pulinho, volta. Fora isso, os outros corpos estão flutuando. Fora nós.
Batatinha Sundarangue, muito grata por suas palavras e lembrança. Tá falando de mim ou tá falando do Ojaçuí pelo aniversário? Feliz aniversário, Sundarangue Devidasi, o mestre Paravioma está aqui parabenizando Sundarangue Devidasi. Diz que o Rio de Janeiro, gratidão. Ah, não, tá aqui, ó, muito grato por suas palavras de lembrança, é do Ojaçuí os parabéns. Isco, Rio de Janeiro, Paravioma, Isaac Newton, um cientista, teísta, construiu uma maquete do universo. E quando os outros cientistas materialistas perguntaram quem havia feito a maquete, ele disse que foi por acaso. Quando ele chegou em casa, já estava pronto. É interessante, né, que Isaac Newton ele tinha um amigo em que eles, né, ficavam resolvendo os problemas da existência, né, do planeta e do universo, conversando, né, procurando entender e tal, e filosofando. Só que Newton ele era defensor da causalidade. E o amigo dele era defensor da casualidade. Né? Então, mas eles eram amigos. Foi quando esse amigo dele chegou, viu a maquete, né? O amigo de Newton, que era defensor da casualidade, viu a maquete, achou ela tão perfeita, uma reprodução, né, do universo, tão assim, né, de forma assim, tão impressionante, né? Ele, caramba, quem foi o autor dessa obra genial? Aí Newton respondeu, ninguém, eu cheguei aqui, ela estava aqui, apareceu aqui. Ou seja, né, ironizando, né, colocando assim uma, já, como a gente diz, ironizando o seu amigo que era defensor da lei da casualidade. Né? Nesse momento, o amigo dele, né, foi pego de calça curta, né? Aí ele, não, apareceu aqui, né, casualmente. Aí o amigo dele, poxa, né, esse Newton não é fácil, não, esse cara é inteligente. Quer dizer, né, foi uma forma assim, inteligente, criativa, né? Criativa, estética, de abrir a mente do seu amigo. Né? E conseguiu. Sundaranga Devidasi, Jai Shila Prabhupada. Gratidão pela aula maravilhosa, obrigado. É a força do Sadhu Sangha. Chama Sundara Devidasi, obrigado por sua aula muito inspiradora. Jai, Haribol. Parabéns, Sundaranga Devidasi. Krishna sempre abençoe sua vida. São os votos de Chama Sundara Devidasi para Sundaranga Devidasi. Meus queridos do Facebook, obrigado pela associação, pela divina associação de vocês. Né? Em especial, nosso mestre, né, Paravioma, nós temos que tirar proveito e agradecer a presença de um discípulo de Prabhupada deste calibre. Né? Isso é uma oportunidade única, né? Porque não vai ter outra. Não vai ter outra, com certeza. Então nós, né, do IATA, da Congregação do Rio de Janeiro, temos que tirar proveito dessa associação, né, sem ofensas, né, sem maus tratos, reconhecendo o discípulo Prabhupada que está aí na missão, aí, ó, firme e forte, né? Um erudito, uma pessoa tem erudição, tem realização, entusiasta, tá? Porque isso aí é muito avanço espiritual, porque muita gente
assim, desanima. As pessoas começam, Haribã, e 2, 3 meses murcham. Não tem força espiritual para sustentar o entusiasmo. Então, o Paravioma está aí, ó, né? Assim, pá, entusiasmo constante, assim, transbordando sabedoria. Então, isso aí tem que ser entendido. Tem que ser entendido o que significa isso. Isso é poder espiritual, é força espiritual, isso é pureza. Pureza. Não pode haver avanço espiritual, não pode haver entusiasmo espiritual sem pureza. Né? Uma pessoa humilde, do calibre que ele é, muito humilde, né? Está muito acima da gente. Então, temos que tirar proveito disso. Reconhecer, né? Esse reconhecimento é inteligência. Né? Poxa, nós temos uma grande alma entre nós. Então, Instagram, Bia Mendes, Veg Caicara, Rainha da Cruz, Carlos Duton, 10, Vinícius Flores é inteligente. Ele é um buscador, ele percebeu a força da sabedoria do Srimad Bhagavatam. Gita Govinda Ji, bonito nome, Gita Govinda Ji. CHRPSC. Iscompoa. De onde é Iscompoa? Depois eu vou pesquisar. Iscompoa, Milton Calua, 9. Edi Lucero, MN Jubeu Gavi, Ademas Alves também é assim, assíduo, constante, entusiasta. Bom dia, Ademas, Hare Krishna. Escude. Porque se manter entusiasta, isso aí é assim, é um poder. As pessoas murcham com muita facilidade, ficam tristes assim, com muita facilidade, né? Desanimam com muita facilidade. Manter aceso, vivo, constante entusiasmo, isso é para os fortes. Escudeiro Isabela, Larissa Cruz Ferreira, AK C83, Alda Sum Espíndola, Fernando Gonçalves, Nilson Mac Edo Campos, Psir Orlando Araújo, esse aqui é dos meus. Orlando é um terapeuta, eu aprecio a seriedade, né, do trabalho do Orlando, né? Ele é um massoterapeuta assim, de altíssimo nível, né? Um profissional assim. Eu fico observando aqui o trabalho que coloca assim, a postura, né? A postura. Muito legal, Orlando. Pode crer. Isso aí, eu assim aprecio, né? Uma postura assim profissional bem legal. Iscompoa é de Porto Alegre. Prabhus Manohara e Mahananda. Ah, legal. Muito bom. Informação de Ojasui. Então, Orlando Araújo, Namastê, Mestre Hari. Namastê, Orlando. Deva Das Bal e Vinícius Flores. Poa é de Porto Alegre. Ah, legal. Então, meus queridos, todas as glórias, Astila Prabhupada, muito obrigado pela audiência de todos. Hari
água da minha mãe tá fechada. Você volta mais ou menos que horas? Você tem ideia? Não tenho ideia. Ah, então era melhor porque a água dela acabou ficando fechada. Eu falei pra ela, o Harry vai. Caramba, não tinha nem desligado aqui, já chegou falando.